Paz do Senhor, boa tarde a todos. Aqui de frio e de chuva, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Vamos fazer mais uma live para a glória de Deus. O Senhor tem falado através da sua vontade, através da sua santa palavra. E já tem alguns dias que nós, tenho me alimentado palavra que nós vamos estar falando aqui nesta live. Se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o médico amado Lucas, no capítulo 9. E nós vamos fazer a menção da palavra nesta tarde para todos vocês. Eu creio que vai te abençoar, vai te alimentar, te fortalecer. Eu creio que o nosso Deus irá falar poderosamente contigo, como Ele tem falado comigo. Vamos ler aqui Lucas 9, versículo 1, diz o seguinte: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridades e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidade, e enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhe: Nada leveis convosco para o caminho, nem cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. E em qualquer casa que entrarde, ficai ali, e lá saireis, e de lá saireis. E se qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho, fazendo cura por toda parte. E o tetrarca Herodes, ouvindo todas as coisas que por ele foram feitas, estava em dúvidas, porque dizia alguns que era João que ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e a outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: João, eu degolei. Quem é, pois, este quem ouço dizer tais coisas? E procuravam vê-lo. E regressando os apóstolos, contarem tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-se em particular para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele o recebeu. E falavam-lhe do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeia em redor, se agasalhe e ache o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhe disse: Dai-vos de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães, 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Por conta estavam ali quase 5.000 homens. Disse então os seus discípulos: Fazei-os assentar em rancho de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo assentar todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, abençoou-os, e o partiu e deu-lhes os seus discípulos para os porém diante da multidão. Comeram todos, saciaram, levantaram dos que sobrejou 12 cestos de pedaços. E aconteceu que, estando ele só, orando, estava com ele os discípulos, e perguntaram-lhe, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Respondendo eles, disseram: João, o Batista, e outro, Elias, e outros que uns dos antigos profetas ressuscitou. Disse-lhe: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. E o admoestando, mandou que a ninguém referisse isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muita coisa,
seja rejeitado dos anciões e pelos principais sacerdotes e dos escribas, seja morto, ressuscite ao terceiro dia. E disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque se aproveitaria o homem agregar o mundo todo e perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Aqui nesta tarde de sábado, nós vamos falar sobre Lucas capítulo 9, mas nós vamos estar baseados somente num versículo, no versículo 23, a partir do B, que diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O capítulo 9 começa de uma forma poderosa. Aqui o capítulo 9 de Lucas começa o Senhor Jesus, ele convocando os 12 discípulos, começa o Senhor dando autoridade e poder sobre os demônios, e também dando autoridade e poder para curar todos as suas enfermidades, para curar as enfermidades das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor começa a anunciar, dizendo: não leva isso, não leva aquilo. Ou seja, a casa que entrar, saúda com a paz. Deus dá algumas coisas, algumas direção para aquelas pessoas, para aqueles 12 discípulos. E a Bíblia fala que o tetrarca Herodes, ele vai ouvir todas aquelas coisas que foram feitas através do Senhor Jesus Cristo. E Herodes, ele vai ficar em dúvida. Herodes vai achar que era João o Batista que tinha morrido, que tinha ressuscitado. Herodes vai achar que é o profeta Elias que tinha aparecido, ou algum profeta antigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que estava ali fazendo, operando aquelas coisas todas. Herodes vai ficar meio em dúvida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que uma grande multidão está seguindo o Senhor. Uma grande multidão está ali. Vai cair a tarde, os discípulos preocupados porque não tem comida, não tem água, o lugar é frio, não tem como abrigar, acolher todas aquelas pessoas. Os discípulos vão falar: Senhor, despede essa multidão, para que eles encontrem um lugar para se abrigar, para que eles encontrem algo para comer. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E Jesus vai dizer: olha, não despede ele, dai vós o que comer. E eles vão dizer: Senhor, não temos nada, só 5 pães e 2 peixinhos. Jesus agora vai abençoar aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, vão dar para alimentar 5.000 homens. Ainda vai sobrar 12 cestos de pães e de peixe. Só que o Senhor Jesus agora vai colocar à prova aquela multidão que está ao seu redor. Porque a multidão está ali atrás de cura. A multidão está ali atrás de milagre. A multidão está atrás de sinais. A multidão vai até o Senhor Jesus atrás de algum milagre, como hoje em dia acontece. Porque a maioria de nós, né, chegamos até as igrejas, nós vamos atrás do Senhor Jesus, sim, mas queremos milagre, queremos libertação, queremos transformação, queremos que as portas do emprego abrem, queremos que a carteira venha a ser assinada, queremos que a causa na justiça venha a ser ganha,
Vamos até a igreja, pedimos para que haja livramento dos filhos, livramento dos esposos, das esposas. Queremos alguma coisa. E Jesus quer saber quem quer mais do que milagre. Jesus vai colocar a prova, vai querer saber quem quer mais do que cura, quem quer mais do que sinais. Jesus agora vai trazer uma palavra dura para aquela multidão, para os discípulos, para os 12 e também para a multidão. Jesus vai perguntar, louvado seja o nome dele, se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo. Em outras palavras, diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas agora Jesus quer saber quem quer ser discípulo, quem quer estar com Jesus, não por causa de milagre, não por causa de vitória, ou por causa de fama ou de honra. Jesus agora quer saber quem quer vir após ele. E para vir até ele, a primeira coisa, a pessoa tem que negar a si mesma. E a segunda coisa que a pessoa tinha que fazer, que Jesus estava querendo daquela pessoa, que aquela pessoa tomasse a sua cruz. Negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Sabemos que esse ensino ou essa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo é uma palavra que muitas pessoas tinham dúvida. O que significava aquilo? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. E é neste texto, é nesta palavra que nesta tarde que nós iremos fazer. Eu irei fazer uma live aqui do meu quintal, que está do cara da minha mãe, meu primo mora aqui, minha mãe aqui, e eu mais embaixo. Aqui desta tarde nós iremos falar um pouquinho sobre esta palavra, compreender um pouquinho desse fato, o que é ser discípulo de Jesus. Eu não estou falando ser discípulo do pastor André. Eu não estou falando ser discípulo de uma seita, ou de uma religião, ou de uma congregação. Ser discípulo do Senhor Jesus. Interessante que essa palavra é tão importante, é tão fundamental, que o Senhor Jesus ele transmitiu essa verdade explicitamente mais de alguma vez. Por exemplo, Mateus 10, 38, Mateus 16, 24, Marcos 8, 34, Lucas 9, 23, Lucas 14, 27 e João 12, 26. Mas aqui nós estamos usando o texto de Lucas 23. Ou seja, outras referências também eu poderia estar usando aqui outras referências. Mas eu quero dizer nesta tarde, como o Senhor Jesus está falando aqui no meu coração: se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, nega-se a si mesmo. É como nós vimos acima, esse ensino foi transmitido pelo Senhor Jesus em diferentes ocasiões, porém ela tem o mesmo significado de um ensinamento ou de uma lição, que todas as passagens têm em comum, além do mesmo significado, é o ensino sobre o custo ou o preço do discipulado. Eu ainda sou de um tempo que havia discipulado dentro da igreja. Hoje, infelizmente, não está tendo mais aquele discipulado, aquele cuidado de discipular as pessoas no caminho do Senhor. E aqui nós, nesta tarde, vamos saber sobre o preço, sobre o custo de servir o Senhor,
de ser discipulado do Senhor Jesus Cristo, de ser um discípulo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vamos perceber nesta tarde, amados, uma sentença enviada pelo Senhor Jesus Cristo para mim, para você, seja cristão ou não. A sentença é nesta tarde. Aqui, Vila Isabel, é tarde. Talvez você vai, não sei que hora você vai ter o privilégio ou oportunidade de assistir essa live. Talvez na tua cidade pode ser noite, madrugada, talvez pode ser outro dia da semana. Mas a sentença é a mesma nesse dia. Nega-se a si mesmo. E Jesus depois ele vai usar a expressão vinde após mim. Essa expressão significa unir-se a ele. Aqui Jesus ele vai utilizar como base o fato de que frequentemente ele era seguido por uma multidão. Mas andar literalmente atrás dele, querido, não significa ser um seguidor. Você ir na igreja, você participar dos cultos, você participar das campanhas, você subir um monte, você participar de um congresso, ou de uma caravana, ou de um culto evangelístico, não significa ser um seguidor. Tem muitas pessoas que estão indo, que estão frequentando os cultos, frequenta a dominação, domingo, quartas e sextas, ou domingo, terças e quinta, ou tem congregação, tem culto todos os dias. Mas isso não quer dizer que você seja realmente um seguidor, ou que você seja um discípulo de Jesus. Porque falar que vai na igreja é fácil, mas seguir realmente o que o Senhor Jesus nos ensinou é outra coisa. Então Jesus ensinou que realmente faz que uma pessoa seja um verdadeiro discípulo, um seguidor genuíno, unido a ele. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz essa diferença? Como é que nós sabemos que a pessoa realmente é um seguidor de Jesus, que está unido com o Senhor Jesus? A primeira coisa, essa pessoa, ela precisa negar a si mesmo. A condição para ser um seguidor, um discípulo de Jesus, um servo do Senhor Jesus, a primeira condição é negar a si mesmo, é negar-se a si, é amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas, ser fiel à causa do Evangelho, acima de qualquer aspiração pessoal. Porque às vezes também, amados, as pessoas querem ir para a igreja ou querem estar dentro da igreja porque ela tem uma aspiração. Não, quero estar aqui porque eu quero ser pastor. Hoje, por bondade e misericórdia, estou servindo o Senhor Jesus como pastor. Mas só que eu não cheguei como pastor. Eu cheguei na igreja e não sabia de nada, não conhecia nada. Vim em busca de uma libertação, que era um drogado, era um viciado. Mas o passar do tempo, o Senhor Jesus foi trabalhando. Me batizei nas águas, fui batizado com o Espírito Santo. Entrei dentro de um ministério de um grupo jovem, depois fui para um grupo de evangelização. Fui ungido uns anos depois a obreiro, meses depois eu fui ungido a obreiro. Depois passou muitos anos, cheguei a missionário, evangelista. Hoje eu sou um pastor, por bondade de Deus. Mas só que servir a Jesus está acima dos meus anseios, dos meus desejos pessoais. Negar a si mesmo é dizer não à minha natureza humana, aquela natureza caída. É renunciar ao meu velho eu, o velho homem,
que tenta nos desviar para as concupiscências da carne. Então negar a si mesmo é dizer não a minha vontade, não os meus desejos, não a minha concupiscência do olhar, não a minha vontade do velho homem, as minhas velhas manias, meus velhos caminhos, minhas velhas vontades. Louvado seja o nome do Senhor. É a pessoa dizer, não quero mais aí, isso não quero mais, não vou viver mais isso, não vou mais praticar isso. Isso aí não é bom, não é lícito. Isso aí desagrada ao meu Senhor Deus. Então, quando a pessoa ela começa a negar a si mesmo, a renunciar, servir o Senhor Jesus é renúncia. Interessante que muitos querem servir o Senhor Jesus, mas não quer renunciar. Vinde a mim. Eu e você podemos chegar ao teu Senhor, mas nós temos que renunciar. Pai do Senhor, presbítero Alexandre, é a palavra da campanha que o presbítero Alexandre está dirigindo. Ontem foi a segunda volta da campanha e eu tive o privilégio de ser o primeiro pregador, abrir a campanha dentro desse tema. Então, seguir o Senhor é a pessoa negar a si mesmo. Queremos Cristo, mas queremos praticar as coisas do mundo. Queremos Cristo, mas queremos ter as nossas amantes. Queremos continuar bebendo. Queremos continuar fumando. Queremos ficar nos prostituindo. Queremos fornicar. Servimos Cristo, mas não quer largar o jogo de baralho. Servimos a Cristo, mas não quer largar os jogos das loterias, as raspadinhas, os jogos de azar. Quer servir a Cristo, mas não quer obedecer os pastores, não quer obedecer a palavra, não quer obedecer as autoridades. Não tem como. Servir a Cristo é negar, é renunciar. E hoje essa palavra está muito longe no vocabulário de muitos que falam que é discípulo, porque não tem renúncia, não quer renunciar à sua própria natureza carnal, não quer renunciar à sua religiosidade, não quer renunciar às obras da carne. Ela não quer entender que a salvação depende exclusivamente de Cristo, de Deus, e que os méritos não são meus méritos, mas os méritos de Cristo. Não, eu faço, eu sou. Parece até o último biscoito do pacote, irmão. Tem pessoas, louvado seja o nome do Senhor, ele acha que está na igreja, é ele que faz, é ele que pode. Não, irmão. É você tem que renunciar o teu eu, o teu ego, as tuas vontades, as tuas emoções. Jesus é o primeiro em todas as áreas da minha vida. E é nisso que consiste o princípio que o verdadeiro seguidor de Cristo ama mais do que os seus familiares, mais que a sua própria vida, que está disposto a perder por causa do seu amor e pelo compromisso com o Evangelho. Livro de Mateus, capítulo 16, versos 25, Marcos 8, 35, Lucas 9, 24 e Lucas 14, 26. Então, quando nós amamos a Cristo, Jesus é muito mais importante. O meu amor por Jesus é muito maior que o meu amor pela minha mãe. Eu amo Jesus muito mais que eu amo a minha esposa, as minhas filhas, os meus netos. Jesus está acima de tudo e de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante, no livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 26, diz o seguinte: Lucas 9, 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar,
dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Aqui no versículo 26 diz: qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 26, onde vai aparecer a primeira sentença, é nesse capítulo. Jesus voltou para a multidão e ensinou que os seus verdadeiros seguidores o amam acima de tudo e dão a sua vida por ele. Aí eu te pergunto nesta tarde: tu tem amado Jesus acima de tudo? Tu está disposto a dar a tua vida por amor a Jesus? No versículo 27 diz assim: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que veja o reino de Deus. No versículo 27, onde a sentença se repete pela segunda vez, Jesus, ele ensinou que os seus verdadeiros discípulos sempre estarão dispostos a sofrer por causa do Evangelho. Hoje tem algumas igrejas aí que quando diz que você está sofrendo, quando eu estou sofrendo, porque eu estou com demônio. Ah não, esse sofrimento é porque você está em pecado. Porque a maioria das igrejas só prega só vitória. Ou a sua vitória tem sabor de mel. Não, querido. Servir o Senhor Jesus vai pagar o preço. Tem sofrimento, tem dor, tem lágrima, tem humilhação, tem vergonha, tem abandono. Hoje as pessoas querem servir a Jesus, mas não querem sofrer por amor do Evangelho. Interessante que a terceira a sentença vai estar no versículo 33, que diz assim: e aconteceu que quando aqueles que apartaram dele, disse Pedro a Jesus: mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E não sabia o que dizia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui vimos que para seguir a Jesus, os seus discípulos, eles precisavam renunciar a tudo o que possuem. Esse renunciar significa nitidamente demonstrar sua lealdade incondicional, uma completa negação de si mesmo. Lembra daquele jovem que chega até Jesus e fala: bom mestre. Aí Jesus fala: ó, bom só é Deus. Aí ele começa a falar que seguia as leis, seguia os princípios, que dava dízimo, dava oferta, não adulterava, não fazia isso. Aí Jesus fala para aquele menino: olha, só falta uma coisa. Vende tudo que tem, distribui aos pobres e vem, me segue. Quando aquele jovem ouviu isso, ele se afastou do Senhor, ele voltou cabisbaixo, porque ele tinha muitas posses, ele tinha muito dinheiro, e ele não queria abrir mão do dinheiro para servir a Jesus. Tu está disposto a negar para seguir Jesus? Nós temos que negar nós mesmos.
E de fato, que se você ama Cristo, ama o seu evangelho, louvado seja o nome do Senhor. O teu amor por Jesus, eu vou dizer, tem que ser maior do que pelo teu pai. Tem que ser maior que a tua mãe, maior que os teus filhos, maior que os teus netos, maior que tudo. Maior que a sua própria vida. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Interessante que o apóstolo Paulo vai explicar isso de uma forma perfeita, que significa negar a si mesmo, ao dizer em Filipenses 3,7: as coisas que para mim era lucro, agora considero perda por amor a Cristo. Paulo está dizendo aquilo que era lucro para ele, aquilo que trazia vantagem, aquilo que prosperava, aquilo que enriquecia Paulo naquela época, antes de se converter. Ele agora está dizendo que era lucro para mim. Eu agora considero como perda por amor de Cristo. Toma a sua cruz. O significado, amados, de toma a sua cruz, ele está intimamente ligado ao negue-se a si mesmo. Em primeiro lugar, o nosso Senhor ensina que é preciso negar-se a si mesmo. É preciso eu e você, amados, a negar. Não quero. Isso não é bom. O prazer, fazer as coisas erradas, te dá prazer até momentâneo, mas depois o sofrimento é eterno. Isso quer dizer você ter um autocontrole, um domínio próprio, negar-se a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E em segundo lugar, ele ensina que é preciso tomar a cruz. A figura usada nessa expressão pelo Senhor Jesus é o de um condenado carregando o seu próprio instrumento de execução para o lugar aonde a pena capital seria aplicada. E esse era um costume lá na Palestina daquela época. E foi assim também com nosso Senhor Jesus ao caminho do Calvário. Estou aqui dentro da época de Jesus, na Palestina, onde os romanos dominavam aquele país, aquele povo. E os inimigos de Roma, quando Roma tinha um inimigo em potencial, quando os romanos pegavam aquela pessoa, e a pena capital daquelas pessoas era a crucificação. Era a morte mais dolorosa. Era uma morte muito cruel. Demorava horas, até mesmo dias. Algumas pessoas ficavam ali sofrendo naquela cruz. E quando alguém passava na rua da Palestina, ali em Jerusalém, pelas ruas, pelas vias dolorosas, pelos caminhos da Cidade Baixa, quando alguém via um preso carregando aquele bastíbulo, a parte horizontal da cruz, todo mundo sabia que aquele homem estava sendo condenado à morte. Aquele homem era levado à condenação. E quando ele era crucificado, em cima, na arte vertical, havia ali em cima, qual foi o crime daquele homem? Então a cruz era algo que era um instrumento de execução. E aquela pessoa ia caminhando. E o Senhor Jesus,
Ele foi crucificado, ele levou a sua cruz. João 19, versos 17. No entanto, amados, a diferença entre condenado e o discípulo de Jesus é o que o condenado natural, normal, ele fazia isso forçadamente. Ele era obrigado a carregar aquela cruz. Se aquele condenado tivesse uma oportunidade, com certeza ele correria. Vamos falar como um bom carioca aqui de Vila Isabel. Ele meteria o pé. Ele largaria aquela cruz, ele fugiria. Ele não queria carregar aquela cruz. Só que nós, que servimos o Senhor Jesus, nós carregamos a cruz voluntariamente. Louvado seja o nome do Senhor. O verdadeiro discípulo, ele não deseja fugir. O verdadeiro discípulo não deseja correr para longe. Ele deseja apenas combater o bom combate. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7. Tomar a sua cruz, querido, significa aceitar irremediavelmente a aflição. É aceitar a dor. É aceitar a vergonha. É aceitar a perseguição por amor de Cristo e por amor ao Evangelho. Volto a dizer, ser servo de Jesus não é fácil não, meu irmão. Não é só vitória. Tem momentos de crises. Ele mesmo fala, no mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo. Assim como eu venci, vós vencereis. Só que hoje, infelizmente, ele não ensina que o Evangelho de Cristo tem cruz. Ei, todos nós que servimos a Jesus, tem uma cruz para mim e para você para carregar. E aqui mostra claramente as aflições. Nesses anos que eu estou no caminho do Senhor Jesus. Quantas aflições, quantas dores, quantas vergonhas, quantas humilhações, quantas perseguições, quantas calúnias, quantas fofocas, quantas maldade que eu já passei. Mas tudo isso por amor a Cristo, por amor ao seu Evangelho. Só que algumas pessoas têm uma visão distorcida de tomar a sua cruz. Às vezes algumas pessoas pensam, aplicam essa expressão, carregar a cruz de um modo genérico, atribuindo a qualquer tipo de aflição comum. Não, querido. Carregar a cruz tem um sentido muito maior. Carregar a cruz, louvado seja o nome do Senhor, é você não pode diminuir que Jesus, ele carregou a cruz do mundo inteiro. Ele carregou a maldição do mundo inteiro, irmão. Jesus pagou um preço muito maior que o meu e o teu. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Às vezes nós queremos comparar a minha cruz com a cruz de Cristo. O sofrimento do Senhor Jesus foi muito maior que o meu, que o teu, muito maior do que qualquer pessoa. A agonia do Senhor Jesus foi singular. Ela representa o valor de sacrifício infinito, expressando imaginável castigo exigido pela justiça de Deus. Quando ele carregou a nossa desgraça e ele se tornou maldito pelos nossos pecados. Lembra que na lei de Moisés diz que todo aquele que ia para o madeiro, ele era maldito?
Louvado seja o nome do Senhor. Por outro lado, o levar a cruz para nós não traz o significado de um condenado ou um castigo. Não, irmão. Ao contrário, é um privilégio. Aleluia. Representa um privilégio de nós podermos levar o seu vitupério. Hebreus 13:13. É um privilégio participar das aflições de Jesus. Porque se perseguiram ele, vai perseguir a mim e a você. Ele não fica triste não, é um privilégio passar pelas aflições, essa humilhação, essa vergonha, essa calúnia, essa afronta, é porque você serve a Jesus Cristo. Jesus Cristo te escolheu, decalabando quebinúcia, rabada sub decalabando revácia. Tu é um privilegiado. Ei, não está sofrendo como um condenado. Porque a Bíblia diz que a tristeza segundo o mundo, ela contribui para a morte. Mas a tristeza de um cristão, ela vem para um arrependimento. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. É um prazer. Você está sendo castigado porque está debaixo da submissão. Eu poderia largar isso aqui, abraçar o mundo. Eu poderia largar isso aqui, vou ficar passando perrengue, aperto, prova por causa de Jesus, nada. Vou voltar a roubar, vou voltar a assaltar, vou voltar a trocar tiro. Dia de sábado, vou arrumar mulher, vou pro pagode. Não, vou pagar o preço. E vou aceitar isso que está vindo por amor do Senhor Jesus. Vou negar os prazeres da carne. Vou negar os meus prazeres por sofrer por amor de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em Mateus capítulo 10. Vamos lá, Mateus 10, estou terminando. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 38. Diz assim: quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Querido, Jesus aqui está mostrando, se você não tomar a cruz dele, aqui dizendo, quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Você e eu só seremos dignos de Jesus se nós tomar a cruz dele. Lucas capítulo 14. Lucas 14, versos 27. Diz assim: qualquer que não levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aqui há outra coisa que ele está falando. Qualquer que não levar a cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Só pode ser discípulo de Jesus aquele que leva a cruz que Jesus colocou, te entregou. A cruz é pessoal. Cada um de nós tem uma cruz para carregar. E ele está dizendo aqui nesta tarde: aquele que após vir, a qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Encontramos o paralelo negativo do texto registrado em Mateus 16, 24.
Mateus, capítulo 16, 24. Mateus 16, 24 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, olha agora, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Querido, é uma tarde de renúncia. Nebrastu que minúcia, entre os montes, entre as terras. Ei, renunciar, ser discípulo do Senhor Jesus é eu e você renunciar a mim, a nós mesmos. Quer ser discípulo, mas não quer renunciar. Quer ser discípulo, mas quer fazer do jeito que tu quer. Diz que é discípulo, mas não quer obedecer. Diz que é discípulo, quer fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. A hora que você quer, do jeito que você quer. Crente Gabriela. Como assim, pastor André? Crente Gabriela. É aquelas pessoas que dizem assim, ó, eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim. Não, querido. Para servir a Jesus. Ele diz aqui, claro, em bom som: se alguém quiser vir após mim, ei, renuncie esta amante. Essa mulher não é tua. Este homem, ele tem família, ele tem filho, você tomou o homem dos outros. Renuncia essa vida de pecado, renuncia essa vida de tráfico, renuncia essa vida de prostituição, renuncia essa vida de adultério, renuncia essa vida de mentira, renuncia essa vida de engano, renuncia essa vida de erro. Renuncie. Ei, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Ei, não, vou só renunciar se o outro renunciar. Não. Você que tem que renunciar. Não espere pelos outros. Se os outros estão errados, é problema dele com Cristo. Jesus está falando, você está errado, você sabe que está errado, você sabe que isso não é bom, não adianta estar aí, está em cima do meu altar, está aí, está fazendo minha obra. Renuncie-se. Entrefaça. Renuncie a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 8. Meu Deus. Marcos 8, 34. Aleluia. A maioria da live é só vitória, né? É só palavra de boa. Isso aqui é palavra de vitória, irmão. É palavra de renúncia. É para quem realmente quer o céu. Marcos 8, 34 diz assim: e chamando a si a multidão, e com os seus discípulos disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nos dois primeiros nós lemos: quem não tomar a sua cruz, e qualquer que não levar a sua cruz. Enquanto nos três últimos lemos basicamente: toma a sua cruz. O significado é o mesmo. Porém, quanto à sentença, vai aparecer de forma negativa e fica enfatizando de forma mais clara o que sucede com aquele que falham em carregar a sua cruz. A saber, diz Jesus, não é digno de mim. Se você falhar, se eu falhar, o próprio Senhor Jesus diz, não é digno de mim. Mateus 10, 38.
ou não pode ser meu discípulo. Se ele está vendo que eu não quero negar a mim mesmo, se o Senhor Deus, o Senhor Jesus está vendo que você não quer negar a si mesmo, que você não quer levar a tua cruz, ele diz, não pode ser meu discípulo. Pode referir até as bênçãos. Vai comer da multiplicação do pão, vai comer da multiplicação do peixe, vai beber da água, vai ver milagres, vai ter ver, irmão. Mas ser discípulo, ir para o céu é totalmente diferente de você receber uma cura. Ir para o céu e ser discípulo de Jesus é totalmente diferente de você ver a porta se abriu, a minha causa da justiça foi ganha. É totalmente diferente disso. Isso Jesus pode fazer, irmão. Ele faz. Ele está preocupado em ser discípulo, de me levar para o céu. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Imediatamente após transmitir esse ensino, Jesus também esclareceu o que significa não ser digno dele. Imagina Jesus falando, tu não é digno de mim não, André. Ô, irmã, tu não é digno de mim não, imagine. O que significa não ser digno dele? Ou não ser contado como um dos seus discípulos. Este, achando ter salvado a sua vida, perdê-la-á. Mas o que nega a si mesmo, toma a sua cruz, recebe a promessa de um maravilhoso galardão. Quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Mateus 10, 39, Mateus 16, 25, Marcos 8, 35, Lucas 9, 24. Outra coisa interessante é o detalhe do texto de Lucas 9, 23, que traz a expressão, tome cada dia a sua cruz. Irmão, é todo dia eu tenho que me negar a mim mesmo. Não é só hoje sábado, não. Ah, tem pessoas, não, vou me negar só hoje. Não, é todo dia. É todo dia dia de renúncia. É todo dia eu tenho que dizer não para o pecado. Todo dia eu tenho que dizer não para a minha carne. Todo dia eu tenho que dizer não para o erro. Todo dia eu tenho que dizer não para o mundo. Todo dia eu tenho que crucificar a minha carne. Eu tenho que matar o meu eu. É tomar a sua cruz todo dia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tome cada dia a sua cruz. Aqui temos claramente a implicação de que a cruz pessoal, a minha cruz é uma, a tua é outra, hein? A cruz pessoal, ela não pode ser dividida, ela não pode ser repartida. Ela é sua. Essa cruz aí é sua. Essa cruz é a sua, não do próximo. E é você e eu que devemos carregar esta cruz todo dia. Decalai nefande ré anassúbia. Todo dia tem que crucificar a tua carne. Todo dia crucificar, todo dia matar o teu eu. Nefraste quebinúcia. Nega-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Após negar a si mesmo e tomar a sua cruz, Jesus diz assim, segue-me. Seguir a Jesus significa caminhar em seus passos, confiando inteiramente nele, obedecendo a sua vontade em plena gratidão pela salvação nele recebida. Aleluia. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me. Nitidamente está descrevendo a verdadeira conversão, que é
sucedida por uma santificação que pendurará por toda a vida. Todo dia, irmão, nós temos que estar santificando. Todo dia. Ah, pastor André, como alguém pode negar a si mesmo, pastor André? Pastor André, como alguém pode tomar a sua cruz e seguir Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Essa resposta para essa pergunta talvez seja aterrorizante, mas ao mesmo tempo ela é maravilhosa. Aterrorizante porque ao homem é impossível, pelas suas próprias forças, negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus. Agora é maravilhoso porque diante da nossa miséria podemos compreender que é pela graça de Deus que nos alcançou. A graça de Deus tem nos alcançado. Estamos aqui não é porque eu sou super-homem, sou falho, sou cheio de erro. Louvado seja o nome do Senhor, mas a graça de Deus tem me alcançado. Que a graça de Deus, que o favor de Deus te alcance nesta noite, nesta tarde, ou noite, ou madrugada, aonde você estiver. Aleluia. Pela vida, pela obra da regeneração do Espírito Santo. Que o Espírito Santo ele possa entrar no teu coração nesta tarde. Que o Espírito Santo ele possa te capacitar. Que o Espírito Santo possa te fortalecer. Que o Espírito Santo venha te apoderar de você. E você não tenha mais prazer, mas desejo em coisas erradas. Mas não tem mais prazer naquilo que entristeça ao Senhor Espírito Santo. É uma obra de regeneração através do Espírito Santo. Aleluia. O verdadeiro discípulo de Jesus, amados, ele foi feito o quê? Uma nova criatura. Nós somos novas criaturas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo agora se fez novo. O Espírito Santo, irmão, ele não vai nos abandonar e ir ao léu, não. Não, irmão. O Espírito Santo não vai te abandonar com sua própria sorte, não. Ele cuida de mim, ele cuida de você. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito Santo ele vai vir através dos frutos que é gerado, que vai nos capacitar, que vai te capacitar, para que você e eu vivemos totalmente entregues ao Senhor. Uma vida como verdadeiros servos de Cristo, irmão. Aleluia. Qualquer que não tomar a sua cruz, eita, e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Ah, irmão, nesta tarde, Jesus está falando comigo e contigo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Em Cristo certamente nós podemos descansar. Mas isso não é mesmo que ficarmos ociosos. Somos herdeiro de Deus. Somos co-herdeiro de Cristo. E com Ele padecemos, para com Ele também sejamos glorificados. Romanos capítulo 8, verso 17. Ele carregou sobre si as nossas maldições. O seu amor nos constrange de tal maneira que negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo é a maior satisfação que nós poderíamos ter. Então, quando eu e você, nós aterver nisso, que Jesus ele já levou sobre si todas as nossas maldições. Quando eu e você nos aterver sobre isso, que o seu amor nos constrange, e uma maneira tal que faz eu e você negarmos. Quando nós pensamos que Jesus, aquela chibatada, aquela coroa de espinho,
aquele espancamento, o derramamento do sangue dele, o sofrimento dele por mim e por você. A gente temos, como aqui, né, a maior satisfação, irmão. Não vou negar isso. A partir de hoje, ele faz um propósito com Deus aí na tua casa. Não importa o tempo de igreja não salva ninguém. Aqui é dia após dia. Que, pastor André? Dia após dia. Esse negar, carregar a cruz é diariamente. Essa renúncia é diariamente. E que nesta tarde o Espírito Santo possa te dar força. Que nesta tarde o Espírito Santo possa te preencher a tua alma, o teu espírito. Que ele venha te dominar. E você venha dizer não àquilo que é errado. Não àquilo que é mal. E que você venha entender o que é ser discípulo. Ser discípulo de Jesus é uma coisa, estar na multidão é outra. Infelizmente a multidão só vai atrás de milagre. A multidão só vai quando tem pão. Acabou o pão, acabou a multidão. A multidão só vai atrás de bênção, de visão, revelação e profecia. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus fica. Quando acaba o pão, quando acaba o milagre, ele fica. Ele sofre. Ele nega a si mesmo e ele carrega a cruz dele. Que Deus te abençoe e te guarde. Diz que ainda não estou aqui na minha casa. Estou de bermuda. Ah, pô, pastor de bermuda? Oi, irmão. Vai ser roupa, vai me salvar? Roupa, claro. Pô, tô barbuda, a barba tá branca. Estou na minha casa. Claro que no altar não vou de bermuda. Eu posso aplicar a palavra de Deus. Que até isso as pessoas tão religiosas falem tudo. Vê barba do pastor, pastor de bermuda. Mas por detrás do bastidor tá vendo a falha. Talvez tá vendo até um costume, porque você não tem esse costume. E fala que o pastor tá errado. Mas, irmão, vê a tua falha aí, irmão. Para de olhar a falha dos outros. Se preocupa com as tuas falhas. Se preocupa se você realmente está agradando a Cristo. Se você está negando a si mesmo. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Logo, logo nós estaremos aqui em Vila Isabel, inaugurando a nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Resgatando Almas Perdidas e Feridas. Aonde aí em Vila Isabel, pastor André? Na rua Armando de Albuquerque, número 9A. Essa rua fica ali na antiga 20ª DP, ao lado do antigo Jardim Zoológico. Tem um colégio Assis Chateaubriand, depois vem Amário de Andrade, e a nossa igreja vai ficar antes do Brizolão. É na rua, o teu carro vai parar em frente à igreja. Pequenininha, pequenininha. Mas o coração de Deus está ali. Nós estamos ali trabalhando, pintando, colocando as coisas para a gente ter um lugar para estar falando essas palavras de Cristo, de ser discípulo. Eu tenho certeza que daqui a alguns dias, no mais tardar um mês e meio, estarei aqui, direto da igreja, fazendo o culto ali de inauguração do nosso ministério, que vai fazer 14 anos, irmão. Não é 14 dias não, 14 anos, o nosso 14º aniversário da igreja, Assembleia de Deus, Ministério Resgatando Almas Perdidas e Feridas. Um abraço, beijão no teu coração, ore por mim, ore por mim, ore por você. Você ore por mim, eu oro por você. E que aprendemos, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Tchau, tchau. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos.